essa tentativa de resgate de conceitos do pré-crise, principalmente o heroísmo, abandonando aquela visão mais violenta e adotando uma visão mais de justiça, de mais integridade, ele foi parcialmente atingido, né? Porque havia um conflito aí de valores, né, entre o que era antes da década de 80 e com os valores da década de 90, que muita gente gostava. Então isso houve uma simbiose disso, né? E não tardaria para que o conceito do multiverso, que estava abandonado lá atrás desde a Crise Infinitas Terras, voltasse. E ela voltou em 2005, numa nova mega saga chamada Crise Infinita, criada pelo Geoff Johns, que era o autor que estava bombando na época lá na DC e estava trazendo vários desses valores pré-crise, né? O Phil Jimenez, o George Pérez e o Jerry Ordway, e que foi uma continuação direta da Crise das Infinitas Terras. Essa terceira crise, ela traz de volta o Superman da Terra 2, o Superboy da Terra Primordial e Alexander Luthor da Terra 3, que eram os únicos sobreviventes do multiverso pré-crise após o final da Crise Infinitas Terras. Eles ficaram presos em uma dimensão criada pelo Alexander Luthor. E é revelado que eles estão monitorando os heróis da nova Terra, do universo pós-crise, mas ficam verificando que eles estão cada vez mais violentos em uma crise moral. Olha aí o conceito da década de 90, confrontando os conceitos do pré-crise, né? Eles então acreditam que esta geração pós-crise não é mais digna de seu legado e retornam para apagar esse universo e trazer de volta o multiverso em um esforço para restaurar os valores e os ideais de seu próprio tempo. Porém, o retorno deles devolve a memória dos personagens da DC da existência do multiverso, mas eles começaram a resistir a ter essa sua nova realidade, né, do pós-crise apagada. E isso gera um confronto e uma guerra violentíssima que acaba tendo várias mortes e culminou com a morte do Superman da Terra 2, da sua esposa, e do Alexander Luthor, que estava por trás de todo um plano de trazer de volta esse multiverso, porém causando muitas mortes e tudo, e ele tinha como principal aliado o Superboy primordial, né, que era o Superboy da Terra Prime, e esse Superboy ele praticamente enlouqueceu durante a Crise Infinita, porque ele foi ficando cada vez mais violento, cada vez mais enlouquecido, né, e acaba se tornando um super vilão. Então o multiverso retorna no final de Crise Infinita, né, numa versão modificada de 52 terras paralelas, onde aí se inclui a Terra do pós-crise, que permanecia incólume e com sua cronologia inalterada. Até então não se sabia muito como eram esses 52 universos. Se especulava que na compra da Wildstorm de Jim Lee pela DC Comics, os personagens da Wildstorm, como o Authority, o Planeter, o Wildcats, e além de alguns personagens do Alan Moore, que foi Prometia, Tom Strong, Liga Extraordinária, faziam parte desse multiverso, assim como algumas histórias da linha Elseworlds, como o Reino da Manhã, por exemplo, que também passou a ser parte desse multiverso. Com isso, alguns conceitos de multiverso criados pelo Warren Ellis para The Authority Planetary, onde o multiverso era envolvido numa dimensão chamada Sangria, que ao ser acessada permitia que você navegasse pelo multiverso. Passou a ser adotado pelo Grant Morrison para explicar esse novo multiverso.